Depois de 40 dias, o Conselho de Segurança da ONU chega a um acordo, pede uma pausa humanitária na guerra entre Israel e o Hamas. Esse documento, no entanto, tende a ser mais simbólico, já que o Estado judaico disse que não vai cumprir as demandas do texto. A resolução também solicita que um acesso seja aberto para o fornecimento de ajuda aos civis e a libertação dos reféns que estão sendo mantidos pelo grupo islâmico. A gente tem mais informações direto de Nova York, já com o nosso correspondente Eduardo Barão. Fala aí, Barão. O acordo finalmente foi alcançado num texto proposto pelos diplomatas de Malta. A resolução foi apoiada por 12 países, entre eles o Brasil. Estados Unidos, Rússia e Reino Unido se abstiveram. O texto pede uma pausa humanitária na ofensiva militar israelense na faixa de Gaza e determina que a ajuda seja oferecida à população civil, especialmente às crianças palestinas. A resolução também pede que os reféns feitos pelo Hamas sejam libertados imediatamente. Depois de 40 dias de guerra, essa é a primeira vez que os diplomatas da ONU chegam a um acordo, mas, para muitos, ele veio muito tarde. O Brasil esteve na presidência do Conselho durante o mês de outubro e teve todas suas propostas de resolução barradas. Em nota, o Itamaraty comemorou a aprovação do texto de Malta. Pelas regras da ONU, Israel deverá submeter a decisão, mas o Ministério das Relações Exteriores em Tel Aviv emitiu um comunicado rejeitando a resolução. O Ministério disse que não há lugar para tais medidas enquanto os reféns estiverem em poder do Hamas. A defesa de Israel afirmam ter encontrado armas e munições dentro do maior hospital da faixa de Gaza. Depois de dias de cerco, as tropas invadiram ontem o complexo hospitalar de Al-Shifa. Segundo o Estado judaico, o armamento pertenceria ao Hamas, que também esconderia soldados e bases de operação no subterrâneo das unidades de saúde. O grupo islâmico nega as informações. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, diz que o ataque de Israel ao hospital foi o ponto-chave para que a resolução da ONU fosse aprovada. O que aconteceu foi o ataque na madrugada de terça para quarta-feira ao hospital Al-Shifa, né, que é a cura em árabe. Né? Esse ataque, de algum modo, marca um passo que a ONU, que todos os países pediram para que não acontecesse. Os países do G7, os Estados Unidos, todos pediram prudência. A resolução ela foi marcada por um comunicado da Organização Mundial de Saúde. Veja bem, não é nenhum dos contendores, não é Hamas, não é Israel, não é Estados Unidos, não é Rússia, é a Organização Mundial de Saúde, avisando que é inaceitável o ataque ao hospital, que hospitais não são campo de batalha, está no comunicado da Organização Mundial de Saúde. Todos podem entender isso. Então, de alguma forma, a mudança na posição norte-americana tem esse aspecto. Bom, enquanto isso, bombardeios prosseguem além da incursão terrestre. Eu estava acompanhando aqui com a imprensa portuguesa, infelizmente, a morte de 3 cidadãos portugueses, uma mulher e 2 crianças, que morreram na sequência de um bombardeio no sul de Gaza. As vítimas já tinham os nomes aprovados para saírem de Portugal, então elas já estavam naquela lista autorizada para deixarem a faixa de Gaza. Mas, infelizmente, não deu tempo. Olha que triste, né? Pessoas que estavam exatamente naquela mesma condição dos brasileiros, já autorizados a cruzarem a fronteira, mas não tinham tido ainda essa possibilidade. E, infelizmente, essa mulher e 2 crianças acabaram morrendo porque não deu tempo de deixar a faixa de Gaza, repito, num bombardeio no sul da faixa de Gaza. E uma observação importante, né? Porque Israel, as forças israelenses, indicaram para que a população de Gaza deixasse o norte e seguissem para o sul, para que essas pessoas seguissem para o sul, e esse movimento aconteceu em massa. Só que já começa a acontecer um movimento inverso, gente. Olha só, tem famílias que nos últimos 2 dias decidiram voltar para o norte. São essas imagens que a gente está observando. São pessoas que não encontraram onde ficar no sul da faixa de Gaza e preferiram retornar para o norte, até porque os bombardeios começaram a se intensificar no sul, e decidiram voltar para o norte naquilo que restou de suas casas. Então elas voltaram porque preferem viver em meio à área completamente destruída, tentando recuperar colchão, tentando recuperar qualquer coisa para que elas morem, só que é o seguinte, morando em meio a escombros. É essa situação que a gente está mostrando dessas pessoas. Tem um homem ali que ele até deita num colchão, mas é um colchão que está no meio de um monte de escombros, né? E eles tentando ali recuperar um pouco de roupa que sobrou, enfim, o que restou depois desses bombardeios ali no norte da faixa de Gaza.
Então, só para acrescentar aqui essas duas informações ainda em relação ao conflito propriamente. E já estão em um abrigo para refugiados os 14 repatriados da faixa de Gaza que desembarcaram ontem na base aérea de Guarulhos. O grupo de 26 pessoas saiu de Brasília em um avião da FAB por volta das 10 da manhã, depois de passar 2 dias na capital federal. Parte delas ficou na cidade de São Paulo com familiares e a outra parte aceitou o abrigo no interior paulista por não ter onde ficar. Quem esteve ontem em Guarulhos e acompanhou bem de pertinho a chegada dos brasileiros a São Paulo foi o repórter Renan Suquevicius. E aí, Renan, bom dia. Bom dia, gente. Foi muito emocionante ver essas pessoas desembarcando, descendo do avião. Muitas dessas figuras a gente acompanhou de perto nesses últimos dias, como a Shahed Albana, né, que nós conversamos com ela algumas vezes aqui na programação da Band News FM, também o Hassan Rabi, e ver na expressão dessas pessoas a felicidade, a sensação de alívio de estar pisando em segurança aqui no Brasil, foi reconfortante também para a gente da imprensa que acompanhava o desembarque dessas pessoas. Além dos profissionais da comunicação, havia também integrantes da Organização das Nações Unidas que estavam dando apoio para essas pessoas, já que parte desse grupo seguiu então para esses abrigos no interior do estado. A Secretaria Nacional de Justiça disse que nenhum repatriado apresentou um pedido de refúgio até o momento. Eles foram orientados pela Polícia Federal quanto à emissão de documentos importantes para continuar vivendo aqui no Brasil. Esse grupo vai ficar nesse abrigo no interior de São Paulo, num local não revelado pelo governo, para receber atendimento. Vai ficar em dormitórios, também em alguns espaços compartilhados de convivência por tempo indeterminado. Ontem, então, a gente acompanhou a descida dessas pessoas do avião e a Shahed conversou com a imprensa. Essa garota de 18 anos disse que a sensação de estar de volta aqui era a sensação de alívio. Tô aliviada, finalmente tô me sentindo segura, tô feliz. E vendo vocês se preocupando com a gente também, a gente fica se sentindo bem. Finalmente tô de volta. A gente tá indo para o abrigo. E quando a gente chegar ali, a gente pensa. Eu perguntei para ela quem que ela gostaria de encontrar, quem que ela gostaria de ver, e ela falou que uma amiga que ela não via já há algum tempo, e aí foi o momento dela virar a cabeça, ela viu a amiga chegando ali, elas se encontraram, se abraçaram, e ela foi perguntada também sobre a volta aos estudos, né, se ela gostaria de voltar a estudar, o que ela gostaria de fazer. Ela disse que sim, e disse que gostou muito do trabalho da imprensa, gostou muito daquela muvuca que estava ali, aquela quantidade de câmeras e microfones direcionados a ela, que talvez ela se especialize nessa área de comunicação. A gente deseja boa sorte para ela nessa retomada, nessa reconstrução da vida aqui no Brasil. O comerciante Mahmoud Abu Halub também desembarcou, foi o primeiro passageiro a descer desse avião e conversou com a imprensa, falou também dessa sensação de paz de estar de volta aqui, mas com os pensamentos ainda voltados para a região, porque há outros brasileiros, há palestinos naturalizados brasileiros que estão por lá. Significa paz e segurança, mas ainda nós estamos com medo de que aconteceu durante esse mês. As nossas famílias, ainda nós pensamos, não tem como parar isso. Tu sabe, quando tu passa em situação de morrer. Olha, eu fui em 2020 para visitar a minha família, porque a minha mãe estava velha, e aí estava também cansada, e aí eu quero visitar ela, ficar com ela. E aí eu passei no tempo de Covid, depois algumas coisas para resolver lá. Ela já faleceu 5 meses atrás, mas quando eu decidi para voltar, aconteceu a guerra. No voo de Brasília para São Paulo havia um representante do Ministério da Justiça e ele disse que há sim outros brasileiros na região da faixa de Gaza, mas que não há um prazo para a retirada dessas pessoas. Esse trabalho depende também do apoio do Ministério das Relações Exteriores e, segundo ele, o governo brasileiro estaria em contato na expectativa de fazer uma eventual repatriação, mas aí teria que reiniciar o processo, assim como a gente acompanhou nesse grupo de 32 brasileiros, recomeçar todas as conversas com os países da região para conseguir fazer a passagem dessas pessoas por uma fronteira segura, para trazer de volta esses brasileiros, parentes dessas pessoas que estão por lá. E não tem um número preciso, né? Porque a gente já ouviu falar em grupo de 50, 70... 40 pessoas, não se sabe, né, exatamente. Parte do trabalho para conseguir trazer essas pessoas é fazer o mapeamento. Então, acionar todas elas, chegar a todas essas pessoas demonstrarem interesse de que vão querer sair mesmo, e aí começar o trâmite burocrático de fazer a passagem, como a gente acompanhou desse grupo de 34, que depois virou 32 pessoas. Passar pela fronteira, a gente acompanhou a dificuldade na passagem de Rafa ali, né, que primeiro as ambulâncias, viaturas de saúde tinham que passar para depois esses cidadãos brasileiros
brasileiros e também de outras nacionalidades. Quase 600 pessoas atravessaram a fronteira no último fim de semana. Há uma dificuldade nesse processo e o governo brasileiro diz estar acompanhando. Valeu, Renan. Trocando de assunto, em Brasília, mais um ministério é envolvido no caso da esposa do integrante do Comando Vermelho que se encontrou com representantes do governo. Elaiá, hein? Quanto mais mexe, mais aparece, né? Tá ficando feia a história. Luciane Barbosa Farias disse em um vídeo obtido pelo site UOL que teve a ida para a capital federal custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A pasta confirmou que ela viajou para participar do encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura nos dias 6 e 7 deste mês. Vamos a Brasília conversar com João Pedro Melo para falar sobre essa confusão que continua muito mal explicada e continua rendendo, né, João? JP, bom dia para você. É isso, Megali, bom dia a você, a Sheila, a todos que nos acompanham. O que a gente teve, né, ao longo dessa semana, do feriado principalmente? O Ministério dos Direitos Humanos meio que tentando negar essa informação, dizendo que tinha vários equívocos no que foi apresentado, entre outros pontos. A pasta diz que não pagou diretamente pelas passagens aéreas da chamada dama do tráfico do Amazonas, que é Luciane Barbosa. Segundo o Ministério, as passagens não foram pagas pelo órgão, mas sim para todos os participantes de um evento nacional com o orçamento do próprio Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. E que os integrantes desse evento foram indicados exclusivamente pelos comitês estaduais. A pasta também afirma que nem o ministro e nem outros funcionários do gabinete tiveram contato com Luciane, ou que interferiram na organização do evento. Só que se a gente levar em consideração, é um programa que faz parte da ação do Ministério. Portanto, o próprio Ministério está pagando, sim, essas passagens. Essa situação foi exposta após a descoberta de que Luciane Barbosa, que é casada há 11 anos com o líder do narcotráfico na região, participou do encontro tanto no Ministério dos Direitos Humanos quanto no da Justiça. O marido dela é Clemilson Santos, conhecido como Tio Patinhas. Ele foi condenado a 31 anos de prisão. Ela ainda teria sido recebida no Congresso e no Tribunal Superior do Trabalho como presidente de uma ONG que defende direitos dos presos. E existe uma confirmação por parte da polícia de que existem repasses mensais de verba à organização feitas pelo criminoso. Luciane Barbosa confirma que teve sim as passagens pagas pelo Ministério e justifica que faz parte do comitê, mesmo que ainda não tenha tomado posse. Estávamos esperando entrar um áudio agora aqui. Sim, vamos lá. Agora sim. Redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, porque estou como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Estado do Amazonas. Ainda não tomei posse, né? Não sei se ainda vou conseguir tomar posse devido a toda essa repercussão nacional, né, em nome da minha pessoa. Pessoas aí usando a minha cabeça como Cristo para se autoproduzir, para atacar o atual governo, para atacar o ministro. Flávio Dino, de fato, nunca me recebeu, né? Cheguei a vê-lo, sim, em algumas audiências lá no Ministério dos Direitos Humanos, mas nunca cheguei a conversar com ele pessoalmente. Pois é, depois de tudo isso, inclusive desse vídeo, o que aconteceu? O Ministério da Justiça editou uma portaria que muda a regra para os visitantes. A partir de agora é obrigatória a identificação dessas pessoas por escrito com 48 horas de antecedência. Aí a gente já sabe o que vai acontecer. Vão ser verificados antecedentes criminais, entre outras questões das pessoas que forem ter audiências nos Ministérios da Justiça ou até mesmo dos Direitos Humanos, né? Não há informações de que Luciane se encontrou com os ministros, né, Silvio Almeida e também Flávio Dino, e por conta da repercussão, o presidente Lula ontem saiu em defesa de Dino. Disse que não há nenhuma relação do Ministério com os criminosos e que esses ataques são resultados de notícias falsas plantadas por adversários. Pelas redes sociais, o ministro Silvio Almeida afirmou que são ataques coordenados e difamatórios, que têm como objetivo minar o trabalho dele e de Flávio Dino. O ministro termina a nota dizendo que os chefes da extrema-direita não têm compromisso com o Brasil e nem com o combate ao crime e que essas pessoas não vão interromper o país novamente. O próprio Flávio Dino agradeceu todas as mensagens de apoio e disse que as acusações não fazem diferença no trabalho dele, que elas não têm repercussão dentro das práticas do Ministério. Bom, o Silvio Almeida escreveu um texto gigantesco. Ele deve ser assinante do Twitter, porque eu não consigo escrever um texto tão grande assim. Basicamente, o João Pedro resumiu bem, começa assim. É evidente que esses ataques difamatórios, claramente coordenados, têm como alvo central o corajoso trabalho que o ministro Flávio Dino realiza à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ele manifesto minha solidariedade e justa admiração.
Há também por trás disso a tentativa generalizada por parte de extremistas de direita de a todo momento fabricar escândalos e minar a reconstrução da política de direitos humanos, uma vez que só conseguem oferecer ao país caos e destruição no momento em que o Brasil retoma o seu rumo de forma desesperada. Determinadas figuras tentam vincular o governo ao crime organizado. Veja, tudo isso que ele escreveu é verdade, porque há esse movimento coordenado mesmo, inclusive com fake news, né? São canalhas agindo como canalhas. Agora, o fato do qual não dá para se escapar é que uma senhora condenada por vários crimes, que é esposa do chefe da principal facção criminosa do Brasil, ou uma das principais facções criminosas do Brasil, teve a sua viagem custeada pelo Estado brasileiro e circulou pelos corredores do Ministério da Justiça, o ministério que é responsável por coordenar o trabalho contra o crime organizado. Ou seja, nada aí do que disse Silvio Almeida muda o fato em si. Sim, né? É claro, os caras estão mesmo, abraçaram essa história e estão se utilizando dela para fazer propaganda contra o governo. E isso, sinto muito, mas é do jogo. O PT faria a mesma coisa se fosse em um governo do qual não fizesse parte. Se fosse um miliciano, aliás, quando aqueles pastores esquisitos lá circularam pelos corredores do Planalto, aquilo era notícia, aquilo era um fato concreto, e o PT fez a festa com essa história nas redes sociais. Tá? Então, uma coisa, outra coisa. Não dá para escapar do fato de que o Ministério da Justiça, para ser muito generoso, na melhor das hipóteses, cometeu um erro crasso ao custear a viagem dessa senhora e permitir que ela se encontrasse com autoridades do Ministério em Brasília. Não dá para escapar desse fato. Ora, se não houvesse o erro crasso, por que mudar então o protocolo? E o argumento de que não dá para você conferir e fazer a checagem no histórico de todo mundo que circula por Brasília é uma falácia, porque isso não está em discussão. Ninguém está discutindo aqui, por exemplo, a fotografia que o Guilherme Boulos tirou com essa senhora, com a Luciane. Porque ele foi abordado no corredor do Congresso. Você tira uma foto comigo? Tira, você não sabe, que você não tem como puxar a capivara de quem pede para tirar uma foto com você no corredor do Congresso. Agora, uma coisa é circular para um ambiente de massa, de muita gente, como o Congresso Nacional. Outra coisa é você ter uma audiência marcada no Ministério da Justiça como representante de uma ONG, que ao que tudo indica é fachada para serviços prestados ao crime organizado e ainda por cima custear a viagem dessas pessoas. É grave, é claro que é grave, independentemente da festinha que a extrema-direita esteja fazendo nas redes sociais, a gravidade é evidente. E ficar chamando todo mundo de fascista e dizer que isso é apenas um movimento coordenado, sinto muito, não vai colar. E que se observe também o governo do Amazonas, né? Porque ela foi indicada pelo governo do Amazonas, não é, JP? Exatamente, ela foi indicada pelo governo do Amazonas, né? O governador Wilson Lima é quem assina essa questão da indicação. Ela mesma falou que ainda não tomou posse, mas já está atuando nesse comitê. E é um comitê que já está estabelecido há algum tempo, pelo que a gente estava acompanhando dessa história, e exatamente por isso teve essa viagem no início do mês, uma viagem que foi custeada com esse orçamento do comitê. Só que esse orçamento, obviamente, ele é gerido pelo Ministério, então é um orçamento que dá a indicação de que foi paga, essa passagem foi paga mesmo pelo Ministério. Então disso realmente não dá para fugir, viu, Sheila? E aí você vê como o Ministério dos Direitos Humanos agiu no primeiro momento, assim quando as primeiras notícias surgiram, e o Ministério admitiu ter custeado as passagens. Daí depois fez uma postagem dizendo, olha, essa informação contém alguns equívocos que precisam ser urgentemente esclarecidos. Bem, esclareça-os, né? A gente ficou aqui aguardando o esclarecimento. E aí, independentemente desse vai e vem de comunicação, primeiro admite, depois diz que há equívocos na informação, uma coisa não muda também, o fato. Pagou, porque no final das contas continuou admitindo que pagou pelas passagens, né, JP? Exatamente, e esse dinheiro, por ser do comitê, como eu falei, é um orçamento do Ministério, então não tem como fugir disso, esse fato não vai mudar. Você pode justificar por uma série de questões, como disse o Megalha, não tem como puxar a capivara de todo mundo que você encontra de repente no Congresso, mas se você tem uma audiência marcada, é uma situação bem diferente, porque é muito difícil, primeiro, você conseguir uma audiência com o ministro, obviamente, e segundo, essas pessoas entrarem ali sem nenhum tipo de verificação. Qualquer pessoa entra para falar com o ministro? Não é assim que funciona, a gente sabe, a gente está aqui na capital do país, muitas vezes a gente tenta falar com o ministro e é muito difícil, então assim, é uma situação que precisa mesmo ser cavucada, ser investigada para que seja esclarecida, né, se a gente pode dizer assim. E o mais surpreendente, quer dizer, surpreendente não é bem a palavra, né, a gente conhece o país em que a gente vive, nenhuma demissão.
né? Ninguém se dignou a levantar o dedo e falar, olha, eu errei, é um erro que não pode ser cometido, não houve dolo, não houve má intenção, a gente não tem ligação com essas criaturas, a gente não tem ligação com o crime organizado, mas foi um erro que permitiu essa interpretação, que está permitindo que a extrema-direita faça uma festa tremenda e enlameie o nome do ministro Flávio Dino, portanto, eu peço demissão. Não, ninguém. Chame-se os outros de fascistas, é tudo um conluio, é tudo uma conspiração e vida que segue. Valeu, JP. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais tarde. Outro, até mais tarde. Vamos em frente aqui com mais destaques do dia. O governo do Mato Grosso do Sul decreta a situação de emergência em 5 cidades por causa de incêndios florestais. O fogo no Pantanal tem feito com que as cinzas caiam do céu como se fossem neve. É impressionante. É um cheiro de queimado dominando municípios de toda a região oeste do estado. A gente tem mais informações agora com a Rosane Kotoski. O fogo já consumiu nos 11 meses de novembro 947.025 hectares do bioma Pantanal entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, brigadistas estaduais e federais se unem no combate às chamas que avançam sobre o Parque Estadual Encontro das Águas, Parque Nacional do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, o governo decretou situação de emergência em 5 municípios por causa dos incêndios florestais. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que as queimadas nestes locais correspondem a 97,6% dos focos de calor em todo o Pantanal. Um temporal deixa uma pessoa morta e quase 60 feridas no interior do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, Gilberto Echauri. Uma mulher de 24 anos morreu em Giruá, município localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul, após o desabamento de um ginásio de esportes em função do temporal na noite desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 50 pessoas ficaram feridas. Aproximadamente 20 bombeiros atenderam a ocorrência e, por ser feriado, foi solicitado também o reforço de profissionais de municípios da região. Diversas casas também foram destelhadas no município por conta da chuva. O Rio Grande do Sul segue sob o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para temporais, descargas elétricas e queda de energia. Olha, foi feia a coisa em Giruá. Conforme citou o Gilberto Echauri, muitas casas destruídas, postes caídos, árvores derrubadas aos montes, coberturas de residências, de galpões arrancados com a força do vendaval, enfim. A gente está acompanhando ainda até para chegar a um balanço final do número de residências afetadas, número enorme de árvores tombadas ali em estradas fechadas na região. Está crítica a situação por lá, assim como antes a gente falou da situação no Pantanal, estava vendo imagens tristíssimas, né, de parte dos animais, uma parte importante ali dos animais mortos em função das queimadas. E olha, em São Paulo, adivinha, choveu, apagou, a gente já conhece essa história, choveu muito, é verdade. Fez aquele calor dos infernos ontem, mais uma vez, temperatura de 37, 38 graus. É uma coisa incivilizatória, né? Cara, não dá. E uma sequência de dias assim, né? Minha nossa. Aí ontem choveu a beça, ventou muito. E aí pronto. Capital paulista, região metropolitana, sem energia e ainda com alguns pontos de alagamento. Tem alguns bairros sem água também. Tá uma confusão essa quinta-feira. O Lucas Belotti está aqui no estúdio e tem as informações. Bom dia, Lucas. Oi, Sheila. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. Chuva e vento muito forte ontem aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana, que acabaram causando esse transtorno muito grande no início da manhã da quinta-feira. São muitos os ouvintes aqui da Band News FM relatando falta de luz, isso em diversas regiões da capital paulista. A Enel, que é responsável pela distribuição, confirma essa interrupção no fornecimento de energia para alguns clientes, mas não cita quantos foram afetados. A empresa fala que restabeleceu o serviço para 70% dos endereços que sofreram com essa queda de energia entre a noite de ontem e o início da madrugada de hoje. Ainda segundo a Enel, as regiões norte e sul da cidade de São Paulo, além de algumas cidades ali da região metropolitana, estão entre os locais mais afetados. Temporal que causou também alagamentos, como você disse, alguns ainda complicando a vida do motorista e principalmente quedas de árvores. Segundo os bombeiros, foram pelo menos 122 chamados para a remoção desses troncos. Alguns seguem nas ruas da cidade de São Paulo, alguns caídos inclusive sobre algumas residências. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido em nenhuma das ocorrências envolvendo as chuvas aqui na cidade de São Paulo. Ainda 8 desabamentos e 11 chamados para enchentes. Defesa Civil que mantém o alerta das tempestades e também rajadas de vento entre amanhã e domingo aí em todo o estado de São Paulo.
essa soma do calor, né, e com a umidade proveniente da Amazônia, a passagem de uma frente fria estão criando essas condições, não só aqui para São Paulo, mas também para outras regiões do país, com pancadas de chuva e ventos muito fortes. Esses que podem chegar a até 100 km por hora. A previsão é de que entre 60 e 80 em média no estado de São Paulo. Para efeito de comparação, a gente lembra daquele temporal do dia 3, que deixou gente sem luz por mais de 4 dias, chegou sim aos 100 km por hora e causou todo aquele transtorno. No temporal de ontem, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, teve ventos registrados ali na casa dos 55 km por hora, então a gente tem previsão de ventos ainda mais fortes e aí, infelizmente, deve ter mais gente sem luz em São Paulo. Ah, minha nossa, já na programação local a gente vai falar mais sobre isso. Até já, Lucas. Valeu. Já estão em liberdade o motorista e auxiliar dele responsáveis pela van escolar em que o menininho de 2 anos morreu depois de ser esquecido no interior do veículo. A criança deveria ter desembarcado na escola na terça-feira pela manhã, mas foi encontrada já sem vida 7 horas depois. Flávio Robson Benes, de 45 anos, e a esposa dele, Luciana Coelho Graft, de 44, estavam presos preventivamente, mas foram soltos após audiência de custódia. O casal terá de cumprir medidas cautelares, como a proibição de sair de casa à noite e de exercer a função de motorista de veículos escolares. Ontem, a mãe do menino Apolo Gabriel Rodrigues, Caliane Rodrigues, se pronunciou pela primeira vez e desabafou que deixou o filho para trabalhar, acreditando que iria encontrá-lo em segurança. Nunca pensei em passar por isso, né? É muito difícil saber que eu deixei meu filho levando na perua, pensando que ele tá seguro, e fui trabalhar. Mas sabe, pressentimento de mãe. E hoje não foi bom meu dia. E quando deu 4 horas da tarde eu falei, mãe, o Apolo chegou. E eu no serviço, só que hoje eu saí mais cedo. E quando eu cheguei, como eu tava sem internet, eu fui na minha mãe, quando eu cheguei, pensando que ele tava lá. E aí chegou a mensagem falando pra mim pro hospital que aconteceu alguma coisa com o Apolo. E eu saí desesperada. Quando eu cheguei lá, meu filho tava morto. Meu filho morto, gente. Injustiça. Como deixam a criança, como esquecem a criança dentro da perua o dia inteiro. Entreguei meu filho, era 7h30, gente, da manhã. E eles esqueceram meu filho até 4 horas da tarde dentro da perua, gente. Dentro do estacionamento. Isso não é justo. Como acontece isso? Isso é muita irresponsabilidade dessas pessoas, muita irresponsabilidade. Agora eles estão falando que esqueceu meu filho e não demorou muito e foi buscar meu filho. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu não consigo com isso. Eu não consigo. É uma tragédia, é terrível. Essa história é terrível, é de dilacerar o coração de qualquer um. E a gente fica impotente, né? A sensação dessa mãe, e a gente se sente impotente quando ouve esse desabafo, porque é claro que essas pessoas serão responsabilizadas. Mas elas foram soltas, inclusive, porque entendeu-se que elas não fizeram nada de maneira intencional. Mas elas terão de ser responsabilizadas, ainda que não tenha havido nenhuma intenção. Mas é isso, né? Dá a sensação de total impotência. A gente não tem nem contra quem gritar, né? Assim, quando você tem uma tragédia, um caso de violência, um crime, você cobra uma responsabilização, você cobra o poder público, cobra quem for de iniciativa privada, cobra um governador, um prefeito, um presidente, um ministro. Nesse caso, é uma sensação vazia de impotência. É terrível. Essa história é terrível, é muito dramática, é muito forte, né? Só nos resta oferecer... Também não tenho nada a dizer sobre nada que eu possa dizer. Eu sou pai também de 2 crianças que um dia desses tinha essa idade, né? E já entraram em várias vans escolares como essa. A gente só oferece aqui o nosso abraço apertado à família, nossa solidariedade, sabendo que é muito pouco. Bom, em frente, tem que ir em frente. O Sandro Badaró está aqui para falar sobre um caso absurdo em São Paulo, do agente da Polícia Civil que sacou uma arma para um adolescente na Zona Norte. Isso já seria bastante condenável por si só, mas também gravíssima foi a atitude da policial militar, que literalmente ficou de braços cruzados enquanto tudo acontecia a 2 metros de distância, recusou-se a prestar serviço, só se mexeu para intimidar uma pessoa que com uma câmera cobrou que a policial fizesse alguma coisa.
Sandro Badaró tem as últimas informações. É isso, Megali. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga a conduta de ambos agentes, o que seria o policial civil, identificado apenas como Paulo, e também uma policial militar que estava de folga. Esse caso aconteceu no último domingo. As imagens viralizaram na internet, foram divulgadas inicialmente pela Ponte Jornalismo, veículo de comunicação. Isso aconteceu em um portão na saída da estação Carandiru do metrô de São Paulo, no acesso ao Parque da Juventude. Para quem não viu as imagens, um repórter fotográfico mostra, primeiro, um policial civil, identificado apenas como Paulo, apontando uma arma para um adolescente negro, enquanto uma mulher pede repetidamente para ele parar, se coloca na frente, entre a arma e o adolescente. Essa mulher, ao que tudo indica, seria a esposa dele. Dá para ver também o momento em que... E esse animal é tão com perdão do uso da palavra animal aqui, tá? Com perdão não a ele, aos animais. É tão descontrolado que no momento em que a esposa se coloca à frente, servindo de escudo humano para esse adolescente, ele continua apontando a arma para ela. Olha que cara maluco. Ela chega a abraçar, ela tá de frente para ele, coloca os braços para trás e protege esse adolescente. E eu tenho uma imagem que mostra, até pra quem não tá na nossa live, é exatamente a imagem que a gente tá mostrando agora. Ela tá segurando com os braços pra trás o adolescente, enquanto esse homem, que ao que tudo indica, repito, é o marido dela, tá apontando a arma. Ele não abaixa a arma e fala, sai da frente. Não, ele continua apontando pra ela. Em outro momento, uma criança, que ao que tudo indica é filho desse casal, pede, mãe, vamos embora. Começa a chorar, quero ir pra casa. E essa conduta do agente é investigada. Não se sabe por quê, e não tô falando que tem um motivo justo, mas por que ele apontou a arma para esse adolescente. E a cerca de 2 metros, na saída da estação, tem uma policial militar, que não teve o nome ainda divulgado, e o homem que tá filmando toda essa ação vai para ela e pergunta se ela não vai fazer nada. Primeiro, ela chega em um momento a dizer que está de folga, ele diz que tem que ligar pro 90, que é essa orientação. Aí ele pergunta se ela já entrou em contato e ela responde... Eu tô com o celular aqui. Em outro momento também, o adolescente chega perto da policial, que continua parada, ela tá imóvel, parece que buscar ali um tipo de proteção. Ela chuta ele no momento como se fosse em que ele chega. Vadio. Exatamente, ela chuta ele e o homem que tá filmando fica indignado e pergunta pra que você serve. Ela ameaça prender ele. Aí ela não tá de folga. Não, aí ela não tá de folga. Aí ela volta a ser policial pra intimidar esse rapaz. E a polícia militar disse que a atitude dela foi completamente errada, foi uma omissão grave, diz a Secretaria de Segurança Pública, porque segundo a regra da polícia em São Paulo, de folga ou não, um agente da polícia militar tem que agir quando identifica uma situação, um potencial crime, uma situação perigosa, e é o que a gente vê, um homem armado apontando a arma para um adolescente. Então a conduta de ambos vai ser investigada pela Corregedoria da Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Agora, às vezes também a gente segue umas burocracias desnecessárias e contraproducentes, né? Tá, esse cara que sacou a arma, ok, investigue-se. Por que ele sacou a arma? O que esse menino fez? Não tô dizendo que algo justifique, mas a gente não conhece o contexto inteiro. Agora, importante, desculpa, só registrar que em nenhum momento o adolescente tá armado, nada disso. Alguém pode se questionar. Não, é um adolescente que parece ter ali seus 16 anos, de chinelo, caminhando, vai para um lado, vai para o outro. Não dá para identificar nenhuma atitude que poderia provocar, não justificando, poderia provocar essa reação. Não, o que eu tô dizendo eu também acho que nada justifica um ataque insano como esse. Só que a gente não tem as imagens do começo ao fim, né? A gente já vê as imagens ali quando a coisa já tá acontecendo, então a gente tem que conhecer o contexto inteiro. Ok, investigue-se. Agora, essa PM, essa policial militar, a gente tá vendo a atuação dela do começo ao fim. Princípio, meio e fim. Tem que investigar o que ali? Tá claríssimo que ela se negou a atender uma ocorrência que estava acontecendo a 2 palmos do nariz dela. E intimidou o rapaz que cobrou que um agente público exercesse a sua função de agente de segurança. Simplesmente foi lá e meteu o dedo na cara do cara enquanto tinha um sujeito com uma arma do lado ameaçando matar o menino. O que você tem que investigar? Ô Sheila, alguém te mostra um vídeo aí em que eu tô vendendo crack pra viciados na Cracolândia.
E aquilo lá já foi apurado, sou eu mesmo, entregando as trouxinhas de crack, pegando dinheiro, ainda dando um tapa na cara do sujeito, e saiu dando risada, fumando um cigarro. Tá confirmado, sou eu mesmo. Vem cá, você vai investigar alguma coisa? Ou você vai me tocar pra fora daqui no mesmo instante? Pode até investigar depois pra apurar em detalhes, mas tá fora de cara. Você não me bota mais nesse estúdio. Tá fora de cara, né? O que tem que investigar? Ok, investigue-se. Mas antes de mais nada, faça esse policial. Exatamente. Que foi omissa, que prevaricou, tá claro, prevaricação. E que quando decidiu agir, porque até então foi omissa, e quando decidiu agir, errou na atuação dela. Né? Errou, claramente errou. Dá pra ver. Então, uma sequência de erros, como a gente estava falando ontem, né? Investigue-se e não sei nem se não cabia uma prisão preventiva aí. Não sei, essa mulher é uma desequilibrada, cara. Usando uma farda dessa maneira, com os braços literalmente cruzados. Será que não oferece risco à população, à sociedade? Uma criatura dessas? Enfim, valeu, Sandro. É só um detalhe, alguns ouvintes perguntando, eu não cheguei a citar, como se sabe que ela é policial militar. Ela não tá com a farda completa, mas ela tá com a camisa, com o logo da polícia militar, com a calça, dá pra se identificar que ela é uma polícia militar. A própria polícia, A própria polícia, a ouvidoria se manifestou, né? Isso. Valeu, Sandro. Valeu. Vamos passar aqui para esse episódio de violência envolvendo a apresentadora Ana Hickman, que se manifestou pela primeira vez diretamente sobre esse caso. Ela foi vítima de uma agressão, né? A gente acompanhou nesses últimos dias, denunciou o marido por agressão. A gente segue aqui agora com as informações da Roberta Russo. Bom dia, Rô. Bom dia, gente. Pois é, a apresentadora Ana Hickman se manifesta pela primeira vez depois de denunciar o marido por agressão. Alexandre Corrêa teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado ainda dar cabeçadas após uma discussão envolvendo o filho do casal, que tem apenas 10 anos. Em um vídeo que ela publicou nas redes sociais nesta quarta-feira, a apresentadora agradece o apoio e carinho do público depois da divulgação do caso no último sábado. A Ana Hickman afirmou que vai lutar até o fim pelos direitos e por quem a ama de verdade. Vamos ver um trecho. Agora que eu tô voltando aqui devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo pra gente continuar tendo coragem, pra gente continuar enfrentando tudo que vai ter pra enfrentar pela frente. Obrigada, viu? Aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero fazer todas as minhas coisas. É muito importante poder contar com esse apoio, com essa solidariedade, com todo esse amor. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso pra mim nunca vai mudar. E tenho muito orgulho, e eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. Eu prometo que daqui pra frente eu vou postar mais coisas e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina, mas eu tô precisando desse espaço. O agressor, Alexandre Corrêa, ainda não foi chamado para depor. Além dele, testemunhas como funcionárias que trabalhavam com o casal também serão ouvidas. O empresário, que pode ser indiciado por crime de lesão corporal como violência doméstica, conforme é previsto pela Lei Maria da Penha. Em caso de condenação, a pena é de 4 anos de prisão. Obrigada, Rô. E todo o nosso abraço carinhoso, solidariedade à Ana, que tem tratado com muita transparência no tempo dela, né? Porque é importante isso também, que ela se sinta confortável para falar sobre isso, que não haja cobranças em torno dela para que ela fale, né? É um momento muito difícil, muito delicado, que envolve uma série de sentimentos, mas que corajosa que foi a Ana de, nesse momento, se livrar de um agressor, de se livrar de um relacionamento tóxico, abusivo, violento. Então, toda a força para ela nesse momento de reconstrução, que eu acho que é isso, né? E que sirva para que outras mulheres, vou repetir aqui, mas é importante, se sintam encorajadas a denunciar e sair de um ciclo de violência que eventualmente estejam passando dentro de casa, sofrendo caladas, vítimas de violência doméstica, né? É isso aí, gente.
A Band exibe neste domingo as etapas regionais do prêmio Cidades Excelentes. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão. A ideia passa por transformar a realidade dos mais de 5.500 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos. O presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad, ressaltou a importância de valorizar as boas práticas de gestão pública no país. Num cenário onde a economia começa a dar sinais de esfriamento, e é quando você começa a ver o prefeito não conseguir dormir e tendo que se inventar e ver como que ele sai dessa. Então este prêmio é exatamente para homenagear e a gente aplaudir de pé os nossos melhores gestores. No total foram analisados 1.327 projetos de várias cidades. Os vencedores estaduais voltam a se reunir em Brasília para a etapa final do Prêmio Band Cidades Excelentes. Neste ano, a cidade de Botucatu foi a grande vencedora em São Paulo. Conhece Botucatu, Sheila? Fui uma vez a Botucatu, só uma vez e muito rapidinho. E aí, é excelente? Calor à beça, né? É muito quente Botucatu, né? Mas deve ser, no interior de São Paulo tem cidades muito boas, muito rápido, foi meio que um bate-volta, foi um dia voltei no outro, Botucatu passou rodo, viu? Conquistou 5 dos 7 prêmios possíveis para cada município. O prefeito de Botucatu, Mário Pardini, disse que as vitórias do prêmio Band Cidades Excelentes foram resultados de um planejamento de metas feitas com base no próprio IGMA. E esse trabalho focado no modelo de metas, né, que a gente fez e utiliza, inclusive, essa metodologia do Instituto Áquila para poder melhorar a gestão do município. Então isso é consequência de um trabalho bastante sério, né, e de entrega. É legal que a gente possa ver boas iniciativas na gestão pública, né? Porque a nossa tendência, e é para isso que a gente está aqui também, que é fiscalizar os poderes, prefeitos, governadores, né? A utilização do dinheiro público, mas é muito legal que a gente possa ver gestões que funcionam em diferentes áreas, né? E que podem servir de referência para outros municípios, cidades, é legal. É aquela coisa, né? Notícia boa não é notícia. Às vezes fica assim, é verdade. Né? A minha premissa, muita gente pergunta como é que é feita a curadoria. Como é que vocês escolhem os assuntos aos quais... Por que você está falando disso se no outro governo você falou daquilo? A minha premissa é sempre a de que eu acordo falando, eu moro na Dinamarca. Aqui é a Noruega. Aqui tudo funciona. É tudo Essa tem que ser nossa régua. A minha régua é Dinamarca. Se alguma coisa escapa a Dinamarca, alguma coisa se parece um pouquinho mais com o Brasil do que com a Dinamarca, isso é assunto. Né? Se um dia a gente tiver um governo dinamarquês, a gente provavelmente não vai falar nada do governo. Porque aí o nosso papel de fiscalizador do governo já não é mais necessário. Né? Aí a gente vira uma rádio de entretenimento de notícias internacionais. Mas enquanto não temos governos dinamarqueses, essa será a nossa... Eu não sei qual é a sua, mas essa é a minha premissa. Essa é uma boa premissa, na verdade, né? Tem muitos critérios, mas esse é um bom por isso princípio, que muita gente reclama assim, mas vocês estão aí reclamando dessa coisa sem importância, enquanto no outro governo eles fizeram campanha antivacina. Sim, a gente falou bastante da campanha antivacina no outro governo, mas isso também é um problema. Né? Não é porque o outro governo foi lá e matou 100 mil brasileiros que esse não vai ter problema nenhum. Enquanto não matar 100 mil brasileiros, tá tudo certo. Não é isso. Não é isso. Então... sejam dinamarqueses. Caso contrário, né, estaremos lá, pau neles. Olha, a Aliança Informativa Latino-Americana se torna oficialmente uma organização independente sem fins lucrativos. Foi criada há 18 anos, uma cooperação que reúne 21 canais de televisão da América Latina, incluindo aí o Grupo Bandeirantes. A nova fase vai permitir aos integrantes associados da aliança criar projetos e reportagens para todo o continente, além de Caribe e Espanha. O evento que oficializou essa nova etapa foi realizado em Bogotá, capital da Colômbia, e contou com a presença de diretores e representantes das 21 emissoras. Diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, está na Colômbia. Marcou presença, destacou a importância da integração dos canais. Bandeirantes, assim como todos os 21 canais que estão hoje membros da aliança, ganham em conteúdo, ganham em troca de informações, ganham em agilidade na informação, como nós vimos em diversas coberturas, e ganham certamente quando eles se juntam e conseguem fazer coberturas mais capilarizadas, mais fortes, com mais notícia, com mais rosto.
Aliança Informativa Latino-Americana também tem acordos de cooperação com a agência europeia INEX. Nossa, que boa escolha, hein? É que foi do princípio, né? Poderia ser lá pelo meio, né? Rebelde, hein? RBD. Ai, cara, esses caras não vão embora de nunca shows. mais. Não. Olha que ideia, hein? Olha que ato de rebeldia seria. Do nada, ir embora e não fazer Largar o os último show. fãs, Larga a mão. imagina. Sou rebelde. Todo mundo na fila. É? Vocês acabaram de ver o espetáculo de rebeldia. Valeu o preço? Caramba, olha. Pessoal acampado, é claro, Allianz Parque em São Paulo, shows dia 16, 17, 18 e 19, sequência de 4 dias de shows, é isso. Para os fãs, né, eles adoram e tal, é legal, não, bacana. A gente reclama porque a gente reclamou mesmo, né? Isso, faz parte, né? Faz 10 shows, nossa, o McCartney não vai embora nunca mais. Então, e aí, para não agradar nenhum fã, assim, gente, tem Taylor Swift. Na sequência, no Rio de Janeiro, amanhã, dia 17, 18 e 19 no Rio de Janeiro. Depois uma pausa em São Paulo, 24, 25 e 26. E hoje tem futebol, eliminatórias da Copa do Mundo. Sai, Taylor. Colômbia e Brasil. Transmissão para toda a rede Band News FM com a bola rolando a partir das 9 da noite. Quem fala do time do professor Fernando Diniz é Bruno Camarão. Diante da grande expectativa sobre a figura de Endrick, estrela do Palmeiras nesta reta final da temporada, e convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira principal, Fernando Diniz pede calma. O treinador revela o teor da conversa que teve com um jogador de 17 anos logo na apresentação na Granja Comari. Diante da Colômbia, o jovem atacante deverá ser apenas opção no banco de reservas. Já tinha conversado com ele logo na chegada, é um jogador muito especial, a idade que ele tem, conseguir produzir o que ele já produz, abre uma margem para a gente projetá-lo no futuro de uma maneira muito brilhante. Então ele vem por conta do mérito que ele tem e por conta do enorme potencial futuro que ele tem também. Jogos legais hoje, hein? Bolívia, Peru, não é o caso desse. Venezuela e Equador também não, mas tem Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai em Buenos Aires. E Chile e Paraguai. A Argentina lidera as eliminatórias sul-americanas, com o Uruguai em segundo e o Brasil em terceiro lugar. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Hamilton, bom dia. Bom dia, Megali. Como é que vai, Megali? Aquele abraço para você, para as amigas, para os amigos da Band News FM e para Sheila Magalhães, nossa Margaret Thatcher do Morumbi. Mas a verdade é que hoje temos o Brasil contra a Colômbia. E olha, Colômbia de boba não tem nada, hein? Meu Deus. Agora, Megali, eu repito que o Flamengo fazendo 128 anos. Foi time ontem. do meu pai, que está no céu desde 16 de setembro de 1960. Tinha 8 anos. Já o Coritiba e o Cruzeiro foram denunciados pelo STJD por confusão de torcedores. E com 8 desfalques, o Palmeiras vai se representar e dar início à semana de treinos, porque vem aí a folga da FIFA, né? Olha que notícia alvissareira. Palmeiras, Fluminense e Fortaleza, merecidamente, estão em top 10 dos melhores times do mundo. Eu vou repetir. Palmeiras, Fluminense e Fortaleza do ótimo Vojvoda estão no top de 10 dos melhores times do mundo. Olha que coisa linda, rapaz, principalmente pelo Fortaleza, porque os outros aí já estão acostumados, né? E o Brasil e a Colômbia, eu vou repetir, algo dito uma vez só permanece inédito, o Brasil hoje perde ou empata. Tomara que o meu pé frio ajude a seleção brasileira, tá bom? Grande quinta-feira depois de mais um feriado que foi ontem. Tchau!